Olá! Voltamos para a nossa terceira aula sobre casamento com princípios. Já falamos sobre dois temas muito importantes que carregam princípios da palavra de Deus. Falamos sobre preparação para uma vida de aliança e expressão do amor. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da permissão de interferências. Ainda trazendo algumas analogias, a gente vai trazer a analogia de uma construção em um relacionamento de aliança. Paredes, elas podem ser desnecessárias ou necessárias. Precisamos ter a sabedoria para entender em quais situações ou quais pessoas ou quais palavras entre nós são saudáveis ou prejudiciais. Exemplificando, uma parede para dividir um ambiente, ela é necessária. Já uma parede no meio de uma sala de estar, ela já é desnecessária, ela vai atrapalhar. No casamento, muitas vezes nós permitimos algumas paredes entre nós. Sejam elas construídas entre nós, né? Ou diretamente no nosso cônjuge, criando ali uma barreira de bênçãos, impedindo o mover, o agir de Deus ou até mesmo impedindo a nossa intimidade. E quais são essas possíveis barreiras que nós colocamos, que nós criamos aqui entre o nosso relacionamento? Uma dessas barreiras é a interferência familiar ou de amigos cristãos ou não cristãos. Poucas são as pessoas dispostas a caminhar com a gente em oração, em auxílio, em apoio, em crescimento cristão. Mas muitas são aquelas que nos incentivam a ir por um caminho que não agrada a Deus, que não honra o nosso cônjuge, não honra o nosso casamento, que incentivam o divórcio ou a desonra. Nos dias atuais, onde se prega muito o feminismo, o empoderamento feminino, de forma bastante equivocada, tirando os princípios bíblicos e colocando uma visão mundana, e muitas vezes tentam emplacar isso os amigos, colocar isso no relacionamento entre cristãos. Mas nós precisamos nos focar em conceitos instituídos por Deus acerca do nosso casamento. É muito natural, quando a gente passa por uma crise ou a gente tem alguma dificuldade, a gente querer, principalmente mulher, né, buscar ajuda, buscar alguém que possa ouvi-la. E é nesse momento que muitas vezes a gente vai criar uma barreira entre o casal. Porque essa palavra, essa ajuda, nem sempre ela vem pautada na palavra de Deus, né? E essa é aí uma barreira muito delicada que nós precisamos tomar muito cuidado. O mundo de hoje busca ser feliz, você tem direito de ser feliz. E isso, no casamento, você tem o dever de fazer o seu cônjuge feliz. E o direito de ser feliz que é pregado é que você pode desistir, começar de novo, recomeçar. E isso é um grande engano do diabo. Nós devemos fazer o nosso cônjuge feliz. Nós nos casamos para fazê-lo feliz. E com isso agradarmos ao Senhor. Exatamente. Uma outra parede que nós também podemos criar aí entre nós é a parede da mentira. Qual o maior medo que uma pessoa tem quando ela esconde algo? Que o outro descubra, que o que ela está escondendo seja descoberto. E para que isso não aconteça, ela vai se afastando, ela vai criando barreiras para afastar a pessoa dela, para que essa pessoa não descubra o que ela está escondendo. Então, muitas vezes, a pessoa, para afastar o outro da verdade, ela tem atitudes agressivas, né? Palavras que são agressivas, atitudes que ofendem, que ferem, que machucam, mas não porque ela quer ferir o outro, mas porque ela quer afastar o outro da verdade, daquilo que ela está escondendo. Em João 3,20, o André vai ler um pouquinho para a gente a passagem. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. É interessante isso, que
atrás de reações ásperas, grosseiras, muitas vezes é alguém querendo repelir o outro para que ele não se aproxime e veja, imaginando que o que foi feito vai ficar encoberto. Mas a Bíblia fala que não há nada que está encoberto que não vai ser trazido à luz, né? E às vezes as pessoas encobrem mentiras para não machucar, com um falso objetivo de não machucar o cônjuge. A verdade, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é uma mentira encoberta, algo que para não machucar ou para não ferir, que vai fazer bem. A verdade, a transparência, sim. Uma outra parede que é criada entre o casal é a ausência de intimidade, que também é uma consequência disso que a gente já falou. E quanto menos intimidade, menos beijos, abraços, toque, boa conversa, risadas, tempo juntos, vai aumentando o distanciamento. Vão perdendo aquilo que tem em comum, os laços, a afetividade. E aqui nós temos que tomar muito cuidado para que a intimidade não seja também uma moeda de troca. Às vezes, em uma conversa ou alguma atitude que magoa, que pode acontecer, uma falha de comunicação, a esposa, ele me magoou, bom, não vamos ter sexo, vou cortar, ele vai ficar de castiguinho, né? Como se fosse a mãe falando para o filho, né? E é uma moeda de troca muito, muito injusta, né? Que cria, na verdade, é como se fosse uma punição, mas isso cria uma barreira e tem consequências muito piores do que simplesmente esse castigo, entre aspas, né? E em Cantares 2,16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele se alimenta entre os lírios, né? Não somos mais de nós mesmos. O marido é da esposa e a esposa do marido. E o que é importante nós deixarmos também bem claro é que por mais que não seja por mais que a situação ali, se houve uma discussão, se aconteceu alguma coisa, por mais que essa situação possa ter deixado algo estranho entre nós, eu vou falar assim, poxa, eu não vou querer ter relação com ele porque nós estamos magoados. E o que nós estamos dizendo não é que você tem que ter relação nessa situação. Sim. O que você precisa é resolver. É sentar, é conversar, resolver. E eu garanto que resolvendo, conversando, esclarecendo, havendo perdão, a gente, por exemplo, costuma terminar com uma oração, entregando toda aquela conversa no altar de Cristo. A gente sente até essa necessidade do toque, a gente sente a necessidade do abraço, do carinho, de estar perto, porque é uma demonstração de amor e respeito. E nisso a gente quebra a legalidade do diabo no casamento. Ele ganha uma legalidade porque a gente abre portas e não abre frestas, abre portas, né? E com isso, fazendo isso, orando, pedindo perdão, conversando e tocando, isso quebra a legalidade dele. Exatamente. E uma outra parede aí que nós também, que pode ser criada como uma grande barreira entre o casal, é o pecado, né? Todos nós estamos aí sujeitos a cometer erros, passíveis de cometer essas falhas. O que não pode acontecer é não resolver, né? Nós precisamos sentar, conversar e perdoar mutuamente. Tanto pedir o perdão quanto liberar o perdão para o outro. Falar sobre perdão dá uma aula, né, amor? A gente pode ficar aqui falando porque tem muita coisa para falar e talvez seja uma das maiores dificuldades entre o casal. Pelo menos nós ouvimos muito, né? Olha, eu não consigo pedir perdão ou eu não consigo perdoar esse erro dele. Foi um erro muito grave. Como se nós tivéssemos essa autoridade de julgar, de medir e ainda finalizar dizendo não sou capaz de perdoar, esquecendo que perdão é mandatório. E isso, né? É libertador. Quando você consegue fazer isso, isso é libertador. Exatamente. Mas hoje, como nós estamos falando aí, só uma pincelada, falando sobre essa parede, eu gostaria de deixar bem claro que é imprescindível
perdoar e pedir perdão. Não existe um relacionamento conjugal ou qualquer outro relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, qualquer relacionamento. Não existe saúde se não houver o perdão, né? Por mais que seja uma pequena ofensa, mas vai ser necessário o perdão para que aquele relacionamento tenha saúde e possa continuar. E é importante a gente exercer isso aí com muito afinco, porque nós estamos casados até que a morte nos separe. É verdade. Né? É para sempre. Ou tem perdão para dar e vender, né? Exato. E quais paredes e limites que nós precisamos construir para nos proteger do inimigo? Como uma cidade fortificada tem que construir as barreiras, as suas muralhas, as suas paredes, e as casas têm suas paredes e muros, nós temos paredes que são importantes de serem construídas, né? Nós falamos, amor, sobre as paredes que nós colocamos e que são paredes desnecessárias, são paredes que interrompem o relacionamento. E agora nós vamos falar um pouquinho das paredes que são necessárias, né? São, como o André falou, necessárias para que a gente impeça o inimigo de se achegar no nosso relacionamento. Então é importante ter um acompanhamento cristão. Ter pessoas cristãs de confiança, que realmente tementes ao Senhor, que te acompanhem na sua vida, amigos, pastores, irmãos da igreja e familiares cristãos que te acompanhem na sua caminhada. Situações difíceis nos cegam. Muitas vezes eu uso o exemplo: se você cair no oceano, se você tiver a 1 quilômetro de uma ilha, você está no nível da água, você não consegue olhar que ela está tão perto. Mas ela está mais perto do que você imagina. Mas se você conseguisse levantar o seu corpo para fora da água 40, 50 centímetros, você ia enxergar a terra próxima. Então você vai nadar para qualquer lado porque você não vai ver nada, né? Então buscar ajuda e orientação de pessoas que conhecem e estão fundamentadas na palavra de Deus será sempre o melhor caminho, porque eles vão estar olhando de outro ponto de vista. Eles vão ver a solução que você não está conseguindo enxergar pela cegueira que a situação te causa, né? Mas a gente não pode também desanimar na fé. E esse momento de auxílio pastoral ou de líderes dentro da sua comunidade vai te ajudar a voltar o seu foco para a palavra. Em Isaías 41:6... está escrito que cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. Então, a Bíblia nos fala que nós precisamos desse apoio, dessa união, desse apoio dos irmãos. Outra parede importantíssima é a oração diária. Os maridos, principalmente os maridos que são sacerdotes do lar, eles têm que assumir essa posição de sacerdote, abençoar, orar por proteção, por direcionamento, por graça sobre suas famílias. E esse ato de orar, do marido orar principalmente, de ser a bênção e ser o sacerdote do lar, ele proporciona um momento de intimidade, toque, atenção, e mostra não só para o casal, mas também para os filhos. A gente fala muito disso, essa importância da primeira igreja, do que o lar é a primeira igreja e o pai é o sacerdote. Ele tem aquela responsabilidade marital e sacerdotal sobre a sua família, né? Em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Exatamente. Então, quando o André fala sobre o homem, né, tomar essa posição de sacerdote que foi instituída por Deus, nós também trazemos como exemplo a nossa relação em casa, né? Ele fala com propriedade, pois ele ora pela família todos os dias, e essa oração normalmente acontece ali pela manhã, justamente para que o nosso dia seja abençoado, seja guardado pelas mãos do Senhor.
E é um momento que nós temos sim intimidade, é um momento que nós nos tocamos, a gente segura as mãos um do outro, a gente se abraça para que realmente haja uma intimidade entre nós, porque esse momento é um momento muito, muito profundo para nós. Nós estamos realmente entregando o nosso dia, a nossa família, toda no altar do Senhor. Então é um momento precioso. Para vários casais que nós demos cursos, a gente lançou esse desafio de o esposo começar orando pela sua esposa e pela sua família. E os testemunhos são formidáveis, né, amor? Sim. De transformação. E principalmente não só transformação no lar, mas transformação pessoal, né? De muito mais intimidade com o Senhor. Sim. É importante esse momento, porque além do ato de orar, que é um ato espiritual e físico e espiritual naquele momento, você vai ter um tempo de entender as dificuldades que o outro tem passado para que você ore por aquilo. Então é um tempo de trazer essa comunhão, de trazer esse alinhamento fino entre os dois, de entender como está o dia dela, como está o dia dele, o que tem acontecido que tem causado dificuldades. Então isso é importante, é um momento muito importante para o casal. Uma outra parede muito importante, e que inclusive o pastor Davi tem incentivado bastante a nossa igreja, é o jejum. Porque a nossa luta no casamento também não é contra a carne ou sangue. O diabo ele anda ao derredor tentando nos destruir. E o casamento, ele odeia o casamento, ele odeia a instituição família. E numa batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Então o jejum é uma poderosa arma, porque ele cala o nosso eu e permite o agir de Deus. Exatamente. Nós temos também por hábito, eu gosto de trazer a nossa realidade, porque nós vivemos e podemos afirmar o quanto o Senhor pode se manifestar em algumas ações, né? Temos experimentado, né? E como casal, então assim, nós temos o nosso jejum individual, mas nós também temos o nosso jejum de casal, né? Quando a gente senta, a gente diz, olha, vamos os dois entrar em um período de jejum, e cada um, lógico, faz o seu, o que fica melhor ali, mas o propósito é único. Nós temos um único propósito diante de Deus como casal, para que esse jejum esteja acontecendo. Sim. E lá em Esdras 8:23 está escrito: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Exatamente. Bom, em qualquer uma das situações, seja colocando uma barreira importante, seja colocando uma barreira que não é legal, que vai nos afastar, em qualquer uma das situações, o que vai fazer a diferença é termos conhecimento da palavra, buscarmos a sabedoria do Senhor e ter maturidade para entender o momento e para caminhar. Para exercitar essas 3 características, não existe recomendação melhor do que o hábito da leitura da palavra. Ler a Bíblia, né, ela traz para a gente essa sabedoria, essa maturidade que nós precisamos para enfrentar dias difíceis. É claro que eu também não posso deixar de falar, como o André já citou, a comunhão com a igreja, né, com os irmãos que proferem a mesma fé, e uma vida de oração. Estar sob a autoridade da sua liderança da igreja, também, né? E a vida de oração. Quando a gente fala em comunhão com a igreja, também faz parte, né? E a vida de oração, sim, né? A oração, ela tem que ser diária, é constante, é todo o tempo. É tão gostoso a gente bater papo com Deus, é tão gostoso a gente entregar na mão daquele que tudo pode e daquele que nós confiamos. Encerramos a nossa 3ª aula sobre casamento com princípios, entendendo que todo fundamento fortalecerá a construção sadia e sólida de um casamento. E que toda estrutura também precisa ser firme e pautada na palavra de Deus. Até a próxima e que Deus te abençoe. Até lá.